Compartilhar uma palavra com vocês, algo que Deus, há longo tempo, Deus já vem trazendo ao meu coração. Eu tenho já em várias oportunidades falado sobre esse tema. No entanto, eu entendo que esse tema ele é central, é um tema da maior relevância, de uma importância para a humanidade sem igual. Eu creio de coração que o que nós vamos falar hoje, se você ouvir, se você entender, se você abraçar no teu coração as palavras que serão ditas aqui, se houver revelação no teu coração, no teu interior, no teu espírito, sobre as palavras que serão proferidas, a tua vida nunca mais será a mesma. Não apenas isso, Deus vai usar a tua vida para alcançar outras com essas mesmas palavras, e você vai ver que é esta palavra que tem poder. Não estamos falando do pregador em si, não é a pessoa que está carregando ou portando a palavra, mas é o autor dessa palavra, o próprio Deus. E ele zela pela sua palavra para cumprir. E ele vai cumprir na vida daquele que ouvir e crer. Amém? Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir que o Senhor fale conosco mais esse instante agora, diretamente pela sua palavra. Amém? Pai, nós te bendizemos, Senhor. Que tremendo poder ser ministrado desde já, Senhor. Quando estávamos nesse momento de louvor, de adoração, Senhor, sentimos Tua presença. O Espírito já vem nos renovando e a Tua palavra é tão clara quando nos diz que o Senhor habita no meio dos louvores do Seu povo. E quando nós aqui podemos louvar a Ti, Senhor, nós nos enchemos de alegria, um gozo em nosso coração que não sabemos nem explicar, Senhor. Agora nós clamamos a Ti, Deus eterno, que Tu venhas falar conosco por meio da Sua palavra. Essa palavra possa, Senhor, chegar em cada coração de uma maneira clara. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos e glorifica o Teu nome mais uma vez. Pai Santo, que segundo o Teu propósito e a Tua vontade, que essa palavra possa se estender para muitos lugares, muitas vidas, muitas famílias. Assim nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, humildemente, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Ainda semana passada nós falamos um pouco sobre esse momento de espanto que a humanidade está vivendo, né? Um momento de terror, um momento de ameaça, um momento de insegurança, e sempre surge aquele questionamento. Eu recebi essa semana até uma ligação do Rio de Janeiro, um líder lá do Rio de Janeiro, uma pessoa muito querida. Ele me liga e me questionando: pastor, o que tu tens a me dizer a respeito desses acontecimentos? Isso tem algum sinal bíblico, algum sinal apocalíptico? O que está acontecendo, né? E várias entrevistas que nós podemos assistir na televisão, há comentários nesse sentido, né? Uma espécie de um pensamento, uma ligação. Quando essas coisas acontecem, quando sai fora do padrão, da regularidade e que gera reflexão mundial, imediatamente os homens passam a lembrar dos anúncios, das advertências, daquilo que as Escrituras dizem, daquilo que as Escrituras apontam para o futuro. E eu quero começar lendo com você um texto de Apocalipse. Lê comigo Apocalipse, capítulo 22. Você que tem sua Bíblia aí, pode abrir. Apocalipse 22, no verso 13. Esse vai ser o nosso texto chave, mas nós vamos dar uma passeadinha um pouco pela Bíblia, vamos ver vários outros textos, tá? Apocalipse 22, 13 diz assim, palavras do próprio Senhor Jesus: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Note, ele 3 vezes vai falar sobre a mesma coisa.
Alfa e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ele diz que ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Essas palavras atribuídas à pessoa do Senhor Jesus nos faz claramente, já imediatamente compreender que existe um fator temporal, existe um limitador histórico aqui, uma dimensão histórica, quando ele diz: eu sou o começo e eu sou o fim. Ou seja, se nós temos um começo e se nós temos um fim, nós temos entre o começo e o fim uma história. Nós temos uma jornada, nós, que eu estou dizendo, a humanidade. E eu quero tentar passear com você um pouco nessa jornada, nessa história. Que começo é esse? Pois Jesus afirmou que Ele é o começo, Ele é o princípio, Ele é o alfa. E aonde isso tudo começa? E aí nós temos que ir obrigatoriamente para o texto de Gênesis. Gênesis, lá bem no primeiro livro da Bíblia, bem no comecinho, já no primeiro capítulo, nós vamos ter o início da Bíblia, a seguinte declaração. Primeiro versículo do primeiro capítulo. No princípio, olha a linguagem, a mesma linguagem que Jesus usou lá em Apocalipse, eu sou o princípio. Agora volta aqui, o texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nota que há uma ação e há uma pessoa. Essa ação é a ação de criação. E a pessoa que está imbuída, envolvida, que está produzindo esta ação, foi revelado lá no texto de Apocalipse. Quando nós olhamos no Evangelho de João, algo impressionante. No Evangelho de João, logo no capítulo 1 do Evangelho de João, ele começa dizendo também da mesma maneira: no princípio, mais uma vez, falando de começo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa expressão verbo, lá no original grego, a palavra logos, ela, simplificando aqui, ela está falando especificamente da pessoa de Jesus. Ele está fazendo uma menção da personagem, da figura da pessoa de Jesus. E ele está dizendo que lá no princípio, vamos substituir a palavra verbo pela palavra Jesus. Ele diz lá, no princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. Que Deus? O Pai. Então nós temos que pensar, o Pai e o Filho. E ele diz, e o Filho era Deus. Nós nunca podemos duvidar, questionar ou rejeitar a deidade de Cristo. O Senhor Jesus é Deus Filho. Amém? Então ele assumiu a forma de homem, mas aqui no princípio, lá quando tudo estava se iniciando, ele estava exclusivamente na sua forma de Deus, como Deus Filho. E olha o que ele diz mais. Ele estava no princípio com Deus, o Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Está atestado aqui no Evangelho de João que Jesus estava junto com o Pai, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, falando sobre a criação. Ele estava junto com o Pai, criando todas as coisas. Entender esse princípio é muito importante, sabe por quê? Muitas pessoas desprezam ou desconsideram a verdade de Deus, do Deus Criador. Muitas pessoas ignoram essa verdade, atribuem um valor, quem sabe, à ciência
desconsiderando então o que a palavra de Deus diz. Pois saiba, meu amigo, que a ciência, a cada dia que passa, tem se rendido e reconhecido verdades que estão impressas na palavra de Deus. E por mais que haja um esforço hercúleo para que os homens não deem crédito ao que a palavra de Deus diz, trazendo para outras esferas como sendo a voz da verdade, no caso a ciência, eu quero dizer que a ciência pura e genuína não contradiz as Escrituras e nem as Escrituras contradiz a ciência. São plataformas distintas e são explicações distintas. Mas eu posso te afirmar que a vida, ela sim tem um autor, tem um Deus que é criador. Imagine, é impossível nós pensarmos a vida como um produto do acaso, algo que simplesmente do nada passou a acontecer. Se você observar a complexidade da vida, é impossível ser obra do acaso. A grandeza que há numa célula, num tecido, num órgão, num organismo, num ser vivo, a variedade de espécies, tudo isso é impossível ser obra do acaso. Existe um autor, existe um criador e ele é Deus, ok? E entendendo um pouco mais sobre esse princípio, nós temos que lembrar ou fazer a seguinte reflexão. Ninguém cria nada por nada. Nós vimos que Jesus é o princípio, ele estava lá na criação no princípio. Ninguém cria nada sem objetivo. Tudo que existe é criado por um objetivo. E é interessante que quando Deus faz o homem, lá no capítulo 1, no verso 26 de Gênesis, disse assim, ó, também disse Deus, façamos, ó, o pai e o filho falando aí, ó, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha que revelação tremenda. Deus já havia criado todos os outros seres, todas as outras espécies, mas a nenhuma desses seres, nenhuma dessas espécies, Deus declarou, é a minha imagem e minha semelhança. Nenhum deles. Mas o homem, quando ele cria o homem, ele cria com essa intenção de fazer um ser a sua imagem e a semelhança. E quando a gente pensa na intenção de criar, nós temos que pensar um pouco da seguinte maneira. Tudo que existe ao nosso redor, estou falando agora da criação humana, coisas que nós homens criamos. Essas coisas são criadas por uma intenção, ou por um desejo, ou por uma necessidade, mas há uma intenção. Antes das coisas passarem a existir, elas são primeiramente um pensamento, uma ideia, um projeto, até que esse projeto se torne uma realidade e até que essa obra esteja conclusa. Da mesma maneira, nós precisamos compreender que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós reproduzimos essas capacitações herdadas do nosso Criador. Deus é assim, Deus é Criador. Né? Você pode observar no comparativo com as outras espécies, com os animais, eles não têm essa capacidade que o homem tem. Somos completamente distintos. O João de Barro é um passarinho, né, formoso, e ele faz a sua casa. E sei lá quantos milênios existe o João de Barro, mas ele nunca fez escada rolante, né, casa de 2 pisos, banheiro, quarto, ele não botou ar-condicionado dentro da casinha de barro dele. Não, a casinha de João de Barro é a mesma desde o princípio. Mas nós, homens, não. Nós fazemos muitas coisas porque herdamos essa semelhança, essas capacitações dadas por Deus para criarmos. Então, queridos, quando Deus faz o homem sua imagem e semelhança, a intenção diretiva de Deus era de ampliar a sua família. Grave isso, grave isso. O desejo de Deus era ampliar a sua família. Ele tinha um filho,
e ele cria muitos filhos. E por isso ele disse, esse vai ser como nós. Ele cria muitos filhos com a natureza de Deus, com a mesma, os valores de Deus, a essência de Deus. E assim Deus faz o homem. E quando Deus faz o homem, e Deus coloca essas aptidões no homem, inicialmente o homem reproduzia literalmente essa imagem de Deus. Mas nós não estamos aqui falando de uma imagem física. Nós estamos falando de algo que é mais importante que isso. Nós estamos falando da imagem. Primeiro, Deus é espírito. E ele faz seres humanos, seres espirituais. Segundo, Deus dá aos seres humanos capacidades de pensar, raciocinar, escolher, tomar decisões, ter sentimentos, ter toda essa gama de variações que faz com que nós sejamos únicos. Não existe duas pessoas iguais no planeta, não existem. E isso é uma dádiva de Deus. Então Deus faz o homem com tudo isso, mas não apenas isso. Deus imprime lá no homem, lá no princípio, a sua semelhança na questão moral, na sua questão dos valores. O homem, ele não tinha nenhum relacionamento com o mal lá no princípio. Porque em Deus não habita mal nenhum. A natureza de Deus é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus fiel, é um Deus bom, é um Deus verdadeiro, é um Deus da verdade. Então, os atributos de Deus e todas as características, né, do caráter de Deus, assim ele faz o homem lá no início. Mas entenda uma coisa, há um princípio na ordem da criação. Esse princípio é extremamente relevante. Quando Deus diz, ou ele mostra, que na criação existe uma ordem. Na Bíblia nós vamos estudar a palavra tzedek, a palavra justiça, e entendemos que o conceito bíblico de justiça é que tudo existe e ocupa um lugar específico e possui uma função específica. Quando este não está na sua função de origem para a qual foi criada, algo ruim acontece, um desastre acontece. Por exemplo, o peixe foi criado para a água. Se você tira o peixe da água, o peixe morre. Você pode usar uma faca como chave de fenda, mas você vai ter prejuízo, você vai estragar a faca, você vai estragar o parafuso. Enfim, as coisas criadas, elas foram criadas com um objetivo, com uma finalidade. No entanto, quando Deus criou o homem, criou para a principal finalidade, ser uma família. O homem foi criado para se relacionar com Deus. E aqui é que vem a grande situação. Assim como as outras coisas, quando não estão cumprindo o seu propósito, sofrem e perecem por causa disso, o homem, quando não está vivendo um relacionamento real com o seu Pai, com Deus como seu Pai, o homem também entra em destruição. Compreenda isso. A coisa mais Deus anseia, né, é que a sua vida viva este sentido, a sua vida viva esse propósito, você se relacionar com o seu Pai, Criador, Deus Pai. Amém? E olha só, quando isso tudo acontece, Deus faz o homem, a Bíblia faz uma narrativa desses primeiros momentos do homem, e o homem absolutamente puro e santo, não havia mal dentro do homem, e Deus, como não criou máquinas, ele criou pessoas livres. Deus criou o homem livre. Deus precisava dar ao homem uma opção, dizendo, usando minhas palavras aqui para exemplificar, ok? Como o homem poderia não estar com Deus? Como seria isso? O homem precisava ter essa
possibilidade. A isso nós chamamos de livre-arbítrio. Mas entenda, algo importante aqui estabelecido, tá? Que quando Deus faz o homem está puro, Deus dá uma determinação para o homem. Olha, Deus criou todas as plantas, as árvores, e disse, olha, de todos os frutos que tem aqui, vocês podem comer livremente. Tem duas árvores diferenciadas no meio do jardim, e preste atenção nessas. Uma delas é a árvore da vida. Essa árvore é boa. Essa árvore você pode e deve comer, você deve se alimentar dessa árvore da vida. E há um paralelo onde a pessoa de Jesus, ele é tido, ele é reconhecido como a árvore da vida. Bem como a Torá, a palavra de Deus, também é visto nas Escrituras como a árvore da vida. Ou seja, quem se alimenta desta palavra, quem se alimenta do Senhor, tem vida. A outra árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, não coma desse fruto. Porque se você comer desse fruto, nosso relacionamento vai estar interrompido. Porque o mal está ali. Eu não me relaciono com o mal. A minha natureza é pura. Eu fiz você assim. Agora, para nós nos relacionarmos, você tem que compartilhar da mesma natureza que eu. Se você buscar mudar a sua natureza, nosso relacionamento vai ficar interrompido, quebrado. E a este relacionamento quebrado, Deus deu um nome, chamou de morte. E Deus disse, se você comer desse fruto, você vai morrer. E nós sabemos que o homem fez a sua opção, o homem fez a sua escolha, o homem acabou, sim, comendo daquele fruto. E imediatamente o homem começa a perceber as mudanças, a transformação de tudo. Esse é um estudo muito longo e profundo, mas entenda que a partir daquele momento o homem perdeu a sua comunhão com Deus. E a natureza do homem, que antes era uma natureza, imagem e semelhança de Deus, essa natureza ela foi adulterada, foi transformada. E o homem agora, por conhecer, assimilar, ingerir o mal, decidir, escolher por conhecer o mal, o homem então imediatamente vê as consequências dessa escolha. Nós olhamos nos relatos bíblicos que já na primeira geração, né, de filhos de Adão e Eva, eles já cometem tem um crime terrível. Caim vai e assassina o seu irmão Abel. E a gente vai vendo uma escalada de decadência da humanidade. Algo muito triste. Isso é o quê? É o reflexo de um homem que ficou distante de Deus, afastado de Deus. E essa natureza, nós podemos pensar isso muito nas crianças, né? Nós não precisamos ensinar maldade para criança nenhuma. A criança ela vai manifestar a maldade naturalmente, né? Naturalmente. Ela vai mentir, ela vai brigar com o colega, vai atacar o outro, vai querer pegar o brinquedo do outro. São maldades que a gente às vezes nem dá a bola para isso na infância, né? Ou muito pouco. Na verdade, isso revela a natureza decaída do homem, certo? Então, meus irmãos, esse homem caído, agora longe de Deus, afastado de Deus, ele precisa se reencontrar com Deus. Ele precisa voltar ao seu estado de propósito. O propósito qual era? Relacionamento com o Pai. E aí é que está, mais uma vez, a manifestação do amor e da misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus providenciou uma forma para que o homem voltasse, então, a se relacionar com Ele. Eu costumo dividir isso em dois momentos. Um momento transitório e depois um momento permanente. Eu vou reconectar o computador aqui, um segundinho só, porque vai ficar dando um probleminha aqui para vocês, tá? Só um minutinho, por favor. Que logo vou precisar dele. Voltando aqui, queridos.
Deus, nesse propósito de resgatar o homem, ele primeiro faz um período de tempo na história. Lembrem, nós estamos falando de Jesus, o princípio e o fim. Falamos dele no princípio, na criação. Estamos falando agora ao longo da história da humanidade e vamos chegar lá no fim. Nós vamos terminar entendendo os dias de hoje e entender um pouquinho mais o que está pela frente. Ok? Fica aí com a gente. Olha só. Nessa forma transitória, Deus instruiu o homem de fazer por meio de sacrifício, a palavra korban, um meio de aproximar o homem de Deus. Porque a sentença estava estabelecida e Deus é justo e Deus é juiz. Deus é amor, mas Deus é justo. E se ele disse uma palavra, ele cumpre. Deus não mente jamais. Ele disse, se você pecar, vai morrer. Se comer do fruto, vai morrer. Então, quem é que ousa dizer que nunca pecou? Você ousa dizer isso? Então, se eu e você, se todos nós pecamos, nós estamos debaixo dessa mesma sentença, a sentença de morte. No passado, a maneira como Deus providenciou era da seguinte forma. O homem vinha, trazia um animal para ser sacrificado. Era um ato simbólico, era uma forma ritualística. O homem punha as mãos sobre aquele animal, preferencialmente um cordeiro, confessava o seu pecado, e depois o sacerdote vinha e fazia derramar o sangue daquele animal e aquele animal morria. Aquilo era um cerimonial simbólico onde a minha culpa, no momento da imposição das minhas mãos e a confissão da minha culpa, aquele animal inocente assumia a culpa no meu lugar. E ele morria por mim. O que Deus queria com isso? Primeiro, manifestar misericórdia com o homem. E também fazer com que, didaticamente, o homem visse qual é a consequência do seu pecado. O que acontece quando o homem se afasta de Deus? Ele morre. E Deus queria que, com isso, o homem, ao ver aquele resultado ali na sua frente, vendo aquele animal morto, que o homem se chocasse com aquilo e o homem nunca mais voltasse àquelas práticas. Se arrependesse. Mas o que nós sabemos que o homem passou a fazer? Ele sacrificava um animalzinho hoje e já se preparava para sacrificar outra semana que vem, e depois mais o outro, e mais o outro, e mais o outro. Ou seja, ele tornou isso um sistema religioso e se afastou do propósito de Deus. E chegou um ponto de Deus chegar e dizer, basta, não é isso que eu quero. Eu não me alimento desse sangue, também não me alimento dessa carne. O que eu quero é o arrependimento de vocês, o que eu quero é a mudança de vida. Eu quero que vocês saiam das trevas, eu quero que vocês venham para a verdade, venham para a luz, venham para a vida. Então, Deus estabeleceu agora um novo momento. Deus diz, chega, eu quero um sacrifício único que valha para todos os homens e para toda a humanidade em qualquer geração. Olhar para a terra, quem seria capaz de fazer esse sacrifício? Impossível. Então, é quando Jesus, o Filho, que estava com o Pai lá desde o princípio, na criação, ele se apresenta e ele se entrega e ele diz, eu vou. E nós temos um texto belíssimo no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, quando diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, olha aí, ó, até então unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa tremenda. E ali acontece algo fantástico. Jesus então assume a forma de homem, passou lá seus anos iniciais no contexto da família e não se apresenta ministerialmente, mas chega o momento do início do seu ministério. E o início do seu ministério se dá ele indo até João Batista, ao encontro de João Batista para ser batizado por João Batista. João, que se tornou o Batista, né? E João tinha uma promessa
da parte de Deus. A promessa que Deus tinha feito a João é de que quando ele visse um homem sobre o qual o Espírito de Deus viesse na forma de pomba, este seria o Messias, esse seria o Salvador do mundo. E aí, quando Jesus se aproxima de João Batista, então vem o Espírito de Deus, se manifesta daquela forma da qual havia profetizado. João faz uma exclamação fantástica. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa palavra, né, essa expressão, eis o Cordeiro de Deus, o que João viu imediatamente? Ele lembrou de todos os sacrifícios cerimoniais pela culpa, pela remissão dos pecados. Ele viu agora Jesus sendo esse Cordeiro, não de homens, mas de Deus. E o Cordeiro dos homens era para perdoar o pecado daquele homem. Este é um Cordeiro de Deus para perdoar o pecado de toda a humanidade. Mas, pastor Levi, por que perdoar pecados? Simples. Porque se os nossos pecados não forem perdoados, pesará sobre nós a sentença do juízo. Qual é a sentença do juízo? É a morte. Por que isso é importante entender? Porque o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, eu não estou aqui preocupado em trazer para você uma palavra politicamente correta. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado se essa palavra vai alcançar o teu coração e vai te libertar das tuas cadeias, vai te libertar das tuas amarras, vai trazer vida real para você, vai trazer você de volta para o propósito da tua existência. Sabe por que muitas vezes você vive aí tão angustiado, abatido? É porque você ainda não está desfrutando do propósito de vida de Deus para você, que é um relacionamento real e íntimo com Ele. Você está entendendo? Então olha só. O Senhor Jesus vem, assume a forma de homem, cruza o seu período na terra sem pecado algum, é oferecido como o Cordeiro para a remissão dos nossos pecados. Agora, está feito? Está pronto? Precisa mais nada? Talvez, no que diz respeito da parte de Deus, já está tudo feito. Jesus sim morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte e ele assegura uma promessa gloriosa. Se a sentença do pecador era a morte, a promessa de Jesus é para aquele que seguir a ele, aquele que crer nele, vencerá a morte. De que maneira? Recebendo por herança vida eterna. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança da vida eterna. A morte não terá mais domínio. Agora, como isso é possível? E aí eu quero te falar, é muito importante. 3 coisas são fundamentais para você entrar nessa esfera, nessa dimensão do que nós chamamos da salvação. A primeira coisa para você obter a salvação em Cristo Jesus é crer, é ter fé. Aí você vai dizer, mas pastor, isso eu tenho, fé eu tenho. Tá, mas como é que é essa tua fé? Essa fé que você tem é um acreditar, é algo assim, nesse sentido? Ou ela tem um respaldo bíblico? Porque a fé, segundo as Escrituras, a palavra hebraica lá é emuná, ela provém de duas ações, de 2 posturas que nós precisamos adotar. A primeira postura que você precisa adotar para ter fé de verdade é a confiança. É essa certeza, é não ter dúvida no teu coração. Dúvida de quê? De que Jesus é o Filho de Deus, de que Ele morreu por ti, que Ele derramou sangue, que Ele perdoa você dos seus pecados e que Ele venceu a morte e está vivo. Se você não confiar nessa verdade, se você não se apoiar nessa verdade, sem dúvida alguma, eu lamento, você não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé ela vem pelo ouvir.
ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, vai despertando, vai ativando em você a fé. Por isso é importantíssimo você ouvir, ok? Então, primeira coisa para você ter fé é essa certeza, essa confiança. Segunda coisa que daí forma a fé é obediência. Não adianta você dizer, não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, não tenho dúvida, mas o Senhor Jesus te ensina uma coisa e você faz outra completamente diferente. A palavra de Deus, Ele que é a árvore da vida, diz para você se alimentar dele, ou seja, do ensino dele, da palavra dele, seguir os passos dele, a doutrina dele, a verdade dele, você faz conforme o mundo está designando. Os pensamentos da sociedade, de uma forma aleatória ou geral, elas que vão nortear e guiar as tuas atitudes. Então aí você está perdido, a fé ela é nula, a tua fé só vai ter sentido se ela estiver vinculada à tua obediência a Deus. Eu não estou falando de, não pode isso, não pode aquilo, não estou falando dessas coisas, eu estou falando daquilo que as Escrituras ensinam. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, a perdoar, ensina a ser generoso, ensina princípios éticos, morais, a ser fiel, a ser marido de uma só mulher, a ter bondade na sua forma de viver, a andar na luz, a ser honesto. Então, são caminhos, a não se prostituir, a não andar conforme o curso deste mundo, querendo tirar vantagem aqui ou ali, frustrando, machucando pessoas. Não! A palavra de Deus nos mostra o caminho de Jesus. Você tem fé? Siga esse caminho. Amém? Então a primeira coisa para a sua salvação em Cristo é fé. Junto a ela tem uma outra prática fundamental. Chama-se arrependimento. Ou seja, enquanto você não perceber quem você é no seu estado natural, o pecador que você é, e por favor não me venha com a história de que tu é bonzinho, porque tu não tem vício, porque tu não mata ninguém, porque tu não rouba ninguém. Não! Nós pecamos das mais diversas formas. Você peca em pensamento, você peca em sentimento, você peca de tantas maneiras. Não há ninguém que escape. Ninguém. É a graça de Deus que nos salva. Mas o Senhor quer que da nossa parte nós reajamos com arrependimento. E o arrependimento não é um simples mudar de atitude. O arrependimento, ele começa pela mudança do nosso pensamento. A nossa forma de pensar, né? Eu cresci assim, eu aprendi desde criança a que resolvia as coisas desse jeito. Mas aí agora vem a palavra de Deus e te mostra um jeito novo, um jeito diferente. E aí, você vai ficar apegado no teu pensar antigo ou você vai adotar a nova forma de pensar? O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, ele fala exatamente isso. Ele diz, não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso pensamento. Porque você mudando a sua mente, você vai mudar as suas atitudes. E assim você vai provar o que é de verdade arrependimento. Fé, arrependimento. E aí nós nos deparamos com o batismo. O batismo é uma aliança, é um pacto. Um pacto que o homem faz com Deus. Um pacto que conecta céus e terra. Assim como eu e Cristiane somos casados e nós sabemos exatamente o dia, a hora, como, a noite e tudo que marcou o nosso casamento. Dia 3 de dezembro de 1994. Dia 2 não era casado. Dia 4 de dezembro eu era casado. Então, um pacto foi estabelecido ali, matrimonial. O batismo, ele tem a ver com um pacto que você estabelece com Deus. Sua aliança com Deus. É por meio do batismo que você vai fazer uma declaração pública
diante dos céus e da terra, diante de Deus e dos homens, que eu pertenço a Deus e Ele pertence a mim. Somos um do outro. Eu sou do meu amado é meu. Ele é o meu Senhor, Ele é meu Deus. E o Senhor Jesus é o meu Rei, é o meu Senhor. Então, fé, arrependimento, batismo, tudo isso faz com que a obra da cruz, o sacrifício de Jesus, venha a valer sobre sua vida. Se você desconsiderar isso, você corre um risco muito grande. O que você acha que vai poder te salvar? Simplesmente tuas boas obras, teus atos generosos? Se for assim, Jesus não precisaria ter morrido, não precisaria ter se sacrificado, se o fazer boas obras é o suficiente. A Bíblia não nos ensina assim. E agora? Mas pastor, eu tenho fé, eu me arrependo, eu tenho aliança com Deus, maravilha. E aí? Como é que nós estamos na história? Bom, há uma promessa do Senhor Deus. Ele fala, os discípulos, em Mateus capítulo 24, os discípulos vão manifestar uma preocupação muito grande nesse sentido. Eles vão querer saber a respeito das promessas futuras de Deus, o que haveria de acontecer. E Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele vai descrever muitos episódios que ele declara como sinais dos tempos. Nós vamos ter esses sinais dos tempos em vários livros do Velho Testamento, do Antigo Testamento, nos profetas. Nós vamos encontrar no livro de Apocalipse muito conteúdo sobre isso. Mas dentre os sinais que nós temos como bíblicos para as coisas que hão de acontecer nos chamados últimos tempos, vão lá: pragas, rumores de guerras, abalos na natureza, terremotos, maremotos, tsunamis. Nós vamos ter como relatos enfermidades, nós vamos ver fome em grande intensidade. Então, é um cenário de caos. Então, meus irmãos, nós cremos, não quero aqui trazer nenhuma palavra de desespero, não é isso. Mas a boa notícia é que está se aproximando o cumprimento do fim dos tempos. Mas o que nós precisamos estar atentos é que o cenário que antecede esse cumprimento é de um mundo caótico. Mas não se preocupe, esse estado caótico não é o final da história. Nós lemos que Jesus é o princípio e o fim. Então, esse caos ele vai gerar no mundo um alinhamento para que se cumpram profecias. Nós vamos ter aí o surgimento de um líder mundial que vai buscar, entre aspas, organizar essa bagunça no mundo e gerar uma aparente paz, uma aparente harmonia na economia e em todas as coisas a nível mundial. E aí sim, quando esse indivíduo surgir, aí nós podemos já estar bem certos de que o Messias está voltando. Porque a promessa de Jesus foi essa. Quando ele ressuscitou e ele ficou 40 dias na terra com os discípulos. No final dos 40 dias, na hora que ele vai subir aos céus, voltar para o Pai, o anjo aparece aos discípulos e reafirma: olha, da maneira como vocês viram ele subir, vocês o verão voltar. Né? E o Senhor Jesus, ele veio na sua primeira vinda como servo sofredor. Mas no seu retorno, na sua segunda vinda, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí sim, ele vai assumir o comando do mundo, o comando das nações. Ah, pastor, isso me parece história da carochinha. Isso me parece muito história, sei lá, né? Difícil de acreditar. Bom, essa é a palavra de Deus.
Ou você crê, ou você não crê. Se você crê, terá vida. Se você não crê, tem a outra parte. Então, vejam só. As coisas estão se desenhando. Profecias estão se cumprindo. Ah, mas quais? Por exemplo, a reorganização da nação de Israel. Por exemplo, a tomada de Jerusalém como capital indivisível do Estado judeu, depois de 2000 anos. Isso faz parte das profecias. Todas as profecias estão se cumprindo, falta um tantinho só. E todas se cumpriram cabalmente. Você acha que Deus vai errar ou falhar nas poucas que faltam? Então essa é uma chamada para nós nos entregarmos a Deus, para nós nos rendermos a Deus. Porque no final a Bíblia diz que Deus vai ter o chamado dia do juízo, onde todos comparecerão diante dele, nome por nome. E ali será estabelecido um juízo de Deus. Aqueles que creram e tomaram a Cristo por seu Senhor e seu Salvador verdadeiramente, esses vão ouvir da parte do Senhor: vinde benditos do meu Pai. Entrai, né, no reino, na sua porção, na sua herança. Mas há outros, e esses outros lá, segundo o texto do Evangelho de Mateus, ele enquadra pessoas religiosas. Pessoas que vivem para a religião, mas não vivem o relacionamento com Deus. E eles vão dizer: olha, mas eu curava no teu nome, eu expulsava demônios no teu nome. E o Senhor diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você que vive desassociado da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, do caminho de Deus, apartai-vos de mim, não vos conheço. Que triste isso. Mas é o que a Bíblia diz. E é uma sentença. E é justa. É bom que se diga isso. É justa. Terminou aí? Terminou no juízo? Não. Tem mais. Depois do juízo. Então a Bíblia diz que nós teremos novos céus e nova terra. O Senhor fará uma restauração de todas as coisas. Uma transformação de todas as coisas. E teremos a chamada Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que estará revestida, vinda dos céus. Essa terra toda será restaurada. O Senhor fará essa obra. Então eu quero compreender contigo essa palavra. Jesus é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Se você desprezar essa verdade, você, infelizmente, sofrerá dano. Mas se você crer, você vai ser profundamente abençoado. O Espírito de Deus virá em você, fará morada dentro de ti, perdão, como promessa de Deus. Pois o propósito de Deus, filho, alcançava o Pai. Ao vivo tem disso, né? Mas não é coronavírus. Olha só, para nós concluirmos aqui. Se você abrir o seu coração, de verdade, se você entregar a tua vida ao senhorio de Cristo, você será salvo. Crê no Senhor. E eu quero te convidar, nesse momento, a orar junto. Quem sabe convide aí a sua família, né? Quem está perto de você. Vamos orar juntos. Ah, pastor, mas é isso, simples assim. Abra a tua boca, eu vou orar e você repete. Um ato de fé, né? O Deus que está aqui, agora, na minha casa, Ele está aí com você também. Amém? Então feche os seus olhos e repete assim comigo, por fé, diga: Senhor Jesus, nessa noite, ao ouvir a Tua palavra, eu reconheço que só Tu és Senhor. Eu te peço, Deus, que Tu perdoes os meus pecados. Que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida.
e me encha com teu Santo Espírito. Guia-me a cada dia, que eu venha te conhecer intimamente e jamais me afastar dos teus caminhos. Obrigado, Pai, pelo teu amor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, eu quero só fechar esse momento dizendo algo para você. Deus estabeleceu na terra uma família. Ele vem formando os seus filhos. Ele tem constituído essa família. Todo aquele que se achega a Ele pela fé se torna filho, se torna família. E esta família, o próprio Deus deu um nome para ela. É igreja. É povo de Deus. É igreja. Corpo de Cristo. Então eu quero te recomendar que você de verdade procure fazer parte, se integrar nessa família. Porque estar sozinho, isolado, nenhuma pessoa consegue. Vocês estão todos sofrendo de alguma maneira esse isolamento. E espiritualmente, na fé, ninguém cresce sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Deus estabeleceu isso. Somos um corpo e como um corpo, uma parte precisa da outra. Então na igreja nós vamos ter os chamados irmãos mais velhos, aqueles que já têm uma caminhada com Deus e que podem ajudar os novinhos. A quê? A conhecer a palavra, a conhecer ao Senhor, a congregar. Então eu convido você, se você está na nossa região, na nossa redondeza, eu convido você a participar conosco. Se você está longe, em outro lugar, procure uma comunidade, procure uma congregação, procure conhecer, onde prega genuinamente o Evangelho, sem segundos interesses, mas não fique isolado, porque você não vai compreender o propósito pleno de Deus.